Eles esperam sua reação, contam com seu descontrole, desejam ver o efeito da ferida que provocaram. Mas ao encontrar o silêncio absoluto, algo começa a corroer lentamente dentro deles. A dúvida. O que acontece quando a vítima não reage como o agressor imagina? Este é o primeiro passo do domínio estoico. A recusa em ser manipulado pelas emoções alheias. O estoicismo ensina que nenhum ataque externo tem o poder de definir quem somos. A dor existe, mas a resposta a ela está sob nosso total comando. Enquanto muitos se lançam ao desespero, suplicando por explicações ou revidando em fúria, o estoico permanece imóvel. Ele sabe que a verdadeira força surge quando controlamos aquilo que desejam que percamos: o equilíbrio. O agressor, sem reação visível, sente-se desorientado. Sua tentativa de provocar desmorona diante da ausência de conflito. A mente humana detesta o vazio de respostas. Quando alguém fere, espera alimentar-se da dor refletida. Porém, ao receber o nada, o agressor entra num labirinto mental. Cada silêncio recebido abre novas perguntas. Será que errei mais do que imaginei? Ele não se importa? Ou está planejando algo? A inquietação cresce. Este desconforto transforma o silêncio em uma poderosa arma psicológica. Não é vingança aberta, nem confronto direto. É o agressor sendo forçado a lidar com a própria consciência. O espaço vazio, que deveria ser preenchido por sua dor, torna-se um espelho onde o outro começa a encarar as próprias falhas. O silêncio deixa de ser ausência, torna-se presença constante na mente de quem tentou te ferir. E antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal e assistir até o final, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você encara essas situações. E me conta nos comentários, quem é a primeira pessoa que veio na sua mente ouvindo isso? Antes de continuarmos, se você está pronto para dar o próximo passo e aplicar o estoicismo na sua vida de forma prática, eu tenho algo especial para você. No primeiro link que vai estar no comentário fixado, você pode baixar o nosso e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele vai te ajudar a aprofundar ainda mais sua jornada de transformação e te fornecer ferramentas poderosas para blindar sua mente. Não perca essa chance de mudar sua vida em todos os sentidos agora mesmo e garanta já o seu antes que as unidades se esgotem. Clique agora mesmo no primeiro link do comentário fixado e garanta o seu. É fácil subestimar o poder da indiferença. Muitos veem nela fraqueza, mas, na essência estoica, ela é pura estratégia. Não se trata de frieza emocional, mas de domínio absoluto sobre o próprio campo interno. Não oferecer reações intencionais, não dar respostas impulsivas e não buscar validação tornam-se armas ocultas. Enquanto o agressor espera ruídos, o estoico oferece o vazio controlado. A ausência de respostas cria um jogo silencioso, onde apenas um lado sofre, aquele que aguarda o movimento alheio. A expectativa de reação se transforma em tortura. O silêncio, meticulosamente mantido, transforma-se em uma parede impenetrável. Chega o momento em que o silêncio não é mais estratégia, vira sentença. Sem ataques diretos, sem palavras cortantes, sem discussões, o agressor passa a carregar o próprio peso de suas ações. O estoico não busca punição, mas a própria ordem natural leva o outro ao tormento. É nesse ponto que surge o verdadeiro clímax do estoicismo. Ao manter-se sereno, você não precisa mover um dedo para que o arrependimento cresça do outro lado. A culpa se expande na ausência de diálogo. O que começou como uma tentativa de ferir, acaba transformando-se numa súplica interna por perdão. E o estoico, inabalável, segue seu caminho, enquanto o outro se afunda na própria inquietação. Há uma força silenciosa que poucos compreendem. Não é barulhenta, não exige aplausos, nem precisa de testemunhas. É o poder da serenidade absoluta. Quando alguém te machuca, espera ver o impacto, medir sua dor, enxergar a fragilidade exposta. No entanto, ao se deparar com a tranquilidade intacta, o agressor começa a sentir algo inesperado: inferioridade. O estoico sabe que manter a calma não é fraqueza, mas sinal de domínio absoluto sobre si mesmo. É fácil ceder ao impulso, gritar, argumentar, tentar mostrar quem tem razão. Difícil é sustentar a paz interior
quando tudo ao redor incita o caos. E é exatamente nesse equilíbrio que nasce uma superioridade que o outro não pode alcançar, nem combater. O jogo emocional de quem fere é simples: provocar para controlar. Toda agressão carrega na expectativa de um retorno emocional. Se você responde, entrega poder. Se você reage, entrega controle. Mas o estoico não joga esse jogo. Sua ausência de resposta não é passividade, é estratégia. A armadilha lá está montada, mas vazia. O agressor se move em círculos, tentando desencadear qualquer emoção. A indiferença, porém, cria um labirinto onde o outro começa a duvidar de sua própria força. Por que ele não reage? Não se importa? Ou é forte demais? A dúvida vira peso. O agressor agora está preso na própria armadilha que arquitetou. Vingança não precisa de gritos, confrontos ou cenas teatrais. O estoico entende que a sua simples evolução é a maior resposta. Crescer emocionalmente, manter a dignidade, continuar avançando sem se abalar, fere mais do que qualquer resposta direta. A verdadeira vitória está em mostrar que nada foi perdido. O agressor, ao observar essa ascensão, percebe que sua tentativa fracassou. Aquela pessoa que deveria estar quebrada segue em frente, cada vez mais forte. A dor que antes era esperada, agora pertence apenas a quem tentou provocá-la. Ver o outro prosperar em silêncio destrói lentamente o orgulho de quem desejava ser o centro da ruína. O orgulho do agressor é frágil. Ele precisa acreditar que tem impacto, que pode controlar emoções alheias. Ao perceber que não tem efeito algum, o orgulho começa a desmoronar. A grandeza silenciosa do estoico funciona como um espelho cruel, onde o agressor vê refletida sua própria pequenez. Essa superioridade invisível não precisa ser declarada, pois já se impõe por si só. O outro observa em silêncio a força que não pode abalar. E é justamente nessa observação impotente que surge o verdadeiro sofrimento. O orgulho ferido pela grandeza que ele não conseguiu destruir. No começo, quem fere sente-se forte. Acredita estar no controle, dono da situação. No entanto, o verdadeiro cárcere não é físico, mas mental. Com o passar do tempo, o agressor começa a revisitar os momentos em que causou dor. E o que parecia uma demonstração de força transforma-se lentamente numa cela de pensamentos obsessivos. O estoico entende que não precisa intervir. Ao permanecer sereno, ele permite que o outro seja julgado por sua própria mente. Cada lembrança volta como um sussurro incômodo, questionando as próprias ações. Eu precisava ter feito aquilo? Por que agi assim? E se eu tiver perdido algo valioso? O peso do remorso nasce dessa repetição contínua. Diferente da dor instantânea, o remorso age como um veneno de liberação lenta. No início, quase imperceptível, pequenos desconfortos surgem em momentos aleatórios. Ao acordar, ao ver uma foto, ao ouvir um nome. Com o tempo, esses fragmentos se acumulam, tornando-se uma presença constante. Enquanto o estoico segue seu caminho com leveza, o agressor afunda em pensamentos cada vez mais pesados. O veneno do arrependimento não necessita de confrontos externos, pois é alimentado internamente. A mente busca justificar, mas cada explicação fracassa, dando espaço ao vazio da culpa não resolvida. Curiosamente, o silêncio do estoico potencializa essa culpa. Quando há confronto, o agressor ainda pode se defender, justificar, atacar de volta. Mas diante da ausência total de resposta, não há com quem discutir. Só resta enfrentar os próprios erros. A indiferença cria um vácuo onde a mente do agressor ecoa suas falhas. Cada tentativa de contato ignorada, cada tentativa de diálogo silenciada, serve como lembrete do que foi perdido. O estoico não precisa humilhar, não precisa apontar o erro. A própria culpa cuida disso. Assim, o agressor carrega um fardo que cresce sozinho, sem ninguém para aliviar. O paradoxo é cruel. Quem causou o distanciamento não suporta o próprio vazio que criou. No início, sentia-se no controle da situação. Agora assiste ao silêncio se transformar em um abismo. Cada tentativa de preencher esse espaço falha, pois o estoico não devolve atenção nem validação. É nesse vazio que o verdadeiro sofrimento se instala. A ausência de reação quebra o ciclo habitual de controle.
O agressor percebe que perdeu algo valioso, mas já não tem mais acesso. A indiferença constante, a ausência absoluta, tornam-se o castigo mais implacável. E no centro desse cenário está o estoico, firme, tranquilo e inacessível. Existe uma ausência que não depende da distância física. É possível estar diante de alguém e, ao mesmo tempo, estar inalcançável. Essa é a presença ausente. Um estado em que o corpo está ali, mas a mente e as emoções estão inalcançáveis para quem tentou te ferir. Isso confunde, desestabiliza e lentamente corrói a segurança de quem desejava manter o controle. O estoico domina essa arte com maestria. Ele não precisa evitar o agressor fisicamente, pois a sua verdadeira distância é emocional. Mesmo em um mesmo ambiente, a conexão foi cortada. Não há troca de olhares significativos, não há respostas emocionais, não há terreno para novos conflitos. Essa ausência, mesmo em presença, é devastadora. Para quem deseja manipular, provocar ou controlar, a ausência emocional é insuportável. A pessoa busca sinais, um olhar, uma palavra, uma reação qualquer, mas encontra apenas neutralidade. Essa indiferença sutil acende uma inquietação que cresce com o tempo. A ausência emocional cria um cenário de incerteza. Será que ele realmente não se importa? Será que já me esqueceu? Ou está apenas me punindo de forma calculada? As perguntas se acumulam, e com elas a ansiedade. O agressor começa a perceber que perdeu o privilégio de ser relevante. E não há dor maior para quem tentou ferir alguém, esperando ser o centro das atenções. Manter-se frio não é ausência de sentimento, é disciplina. O estoico sabe que cada reação emocional alimentaria o agressor. Cada resposta inflamaria ainda mais a disputa. Ao optar pela frieza estratégica, ele assume o controle total da situação. Essa frieza não provoca escândalos, não cria novas discussões, mas vai minando lentamente o adversário. O agressor passa a sentir que perdeu completamente a capacidade de afetar o outro. E essa sensação de inutilidade é o que transforma o pequeno conflito inicial em um tormento prolongado. A frieza emocional não é só defesa, é uma arma invisível. Quando alguém percebe que não consegue mais acessar o mundo emocional do outro, a curiosidade toma conta. O agressor quer entender. O que está pensando? Como conseguiu se desligar tão rápido? Ainda sofre? Essa curiosidade se transforma em obsessão. O estoico, ao manter-se inalcançável, planta essas perguntas na mente do agressor. E, quanto mais respostas busca, menos encontra. Esse ciclo alimenta a angústia, tornando o silêncio e a neutralidade ainda mais poderosos. O agressor agora carrega o fardo de não ter mais controle nem acesso. E o estoico, intocável, segue em sua paz absoluta. A ferida que alguém provoca geralmente carrega uma expectativa, a de que você sofrerá, buscará respostas ou implorará por atenção. No entanto, a indiferença desmonta essa armadilha com precisão brutal. Quando quem tentou ferir percebe que não ocupa mais qualquer espaço na sua mente, o orgulho dele começa a ceder. A indiferença não é um grito de vingança, é o silêncio absoluto de quem não se importa. E justamente por não dar importância, transforma a situação numa humilhação sutil. É a ausência total de qualquer validação que corta fundo, pois deixa claro que o ofensor perdeu até mesmo o privilégio de ser lembrado. O estoico compreende que a verdadeira vitória não está em confrontos verbais nem em revides infantis. Sua força vem de não participar do jogo emocional que o outro propôs. Enquanto o agressor alimenta o ciclo do drama, o estoico observa de um lugar inalcançável. Essa postura serena não é apenas defesa, é demonstração de superioridade interna. Ao se manter fora do conflito, o estoico mostra que não precisa provar nada, não precisa revidar, não precisa explicar. Sua elevação é evidente justamente por não se envolver. E o agressor, vendo essa grandeza inatingível, começa a ser corroído por um sentimento crescente de impotência. A ausência de atenção pesa mais do que qualquer afronta direta. Quem tentou ferir esperava ser o centro do seu universo, nem que fosse por raiva ou dor. Mas quando percebe que não consegue nem mesmo arrancar uma migalha de sua atenção, algo dentro dele começa a ruir.
Cada tentativa ignorada, cada mensagem não respondida, cada olhar evitado, cria um acúmulo de frustração. A mente do agressor trabalha incansavelmente tentando entender por que perdeu espaço. E quanto mais busca respostas, mais se afunda na angústia de não conseguir sequer existir no seu campo emocional. O desprezo silencioso é uma das formas mais sofisticadas de domínio psicológico. Não há necessidade de palavras ásperas ou demonstrações públicas. Apenas a ausência, o distanciamento calculado, o vazio absoluto. Isso faz com que o outro carregue o peso de sua insignificância. O estoico não precisa levantar a voz, nem apontar o erro do outro. Sua indiferença já cumpre esse papel com precisão. O agressor, diante da própria irrelevância, passa a viver sob a sombra do desprezo que não consegue quebrar. E nesse cenário silencioso, a superioridade estoica permanece firme, enquanto o outro mergulha no desespero de não conseguir mais ser visto. Existe um tribunal do qual ninguém pode fugir: a própria consciência. Quando alguém fere, cria-se a ilusão de que o tempo apagará tudo ou que a vítima buscará reatar, ansiosa por reconciliação. Mas o estoico não oferece esse caminho. Ele entrega ao outro a responsabilidade de enfrentar o próprio julgamento interno. Sem confronto, sem acusações, o agressor passa a ser o único responsável por analisar seus atos. Cada escolha errada, cada palavra dita com intenção de machucar, retorna como um argumento que a própria mente julga e revisita incessantemente. E quanto mais o silêncio se estende, mais esse tribunal se torna rigoroso. A mente humana tenta, de forma natural, justificar suas atitudes. O agressor procura criar narrativas para aliviar a culpa. Foi culpa dele, ele merecia, eu não tinha escolha. Inicialmente, essas histórias trazem alívio temporário. Contudo, à medida que o tempo avança e nenhuma validação externa aparece, essas justificativas começam a perder força. O estoico, ao manter o silêncio, impede qualquer tentativa de reorganizar a história a seu favor. Sem reação, não há diálogo, não há argumento novo para sustentar as desculpas mentais. As fissuras nessas defesas internas crescem, e com elas surge o incômodo persistente da dúvida. E se eu estiver completamente errado? Muitos buscam, mesmo inconscientemente, o perdão da vítima para aliviar a culpa. Um pedido de desculpas aceito funciona como uma anestesia emocional. Porém, o estoico não oferece esse alívio. O silêncio contínuo fecha a porta dessa fuga. E, sem a chance de redenção, o agressor é forçado a carregar o próprio fardo. Essa ausência de absolvição transforma o erro em peso crescente. Cada tentativa de buscar sinais de perdão é frustrada. A ausência de resposta cria um deserto emocional onde não há consolo. O sofrimento se torna constante porque não existe um ponto final. Apenas um ciclo interminável de remorso. Enfrentar o próprio erro é doloroso. Enfrentá-lo sem ter a quem pedir desculpas é ainda mais cruel. O estoico não fecha as portas com raiva, ele simplesmente não participa. Essa ausência absoluta cria uma solidão imensa no agressor, que não encontra alívio em ninguém além de si mesmo. Sem alguém para perdoá-lo, para dizer que está tudo resolvido, o agressor fica preso em um ciclo isolado de arrependimento. A solidão de carregar o próprio julgamento, sem trégua, se transforma na punição mais severa. E o estoico, sereno e distante, mantém sua paz, enquanto o outro afunda na culpa que nunca cessará. No início, sua ausência parece ser apenas um detalhe, mas com o passar dos dias, torna-se um vazio que cresce e ocupa cada espaço na mente de quem tentou te ferir. A ausência física não é simples distanciamento. Ela cria um campo fértil para uma obsessão. Quanto menos acesso o outro tem a você, mais sua imagem se torna fixa em seus pensamentos. O estoico entende o poder do afastamento. Ele não corre atrás, não envia sinais, não oferece migalhas de contato. Esse sumiço absoluto não passa despercebido. A mente do agressor, carente de respostas, começa a buscar vestígios, criando histórias e alimentando cenários imaginários. O vazio vira presença constante. Quando algo é inacessível, torna-se automaticamente valioso aos olhos de quem perdeu o acesso.
O paradoxo da invisibilidade é cruel. Quanto mais você some, mais o outro pensa em você. A falta de atualizações, mensagens ou encontros gera uma curiosidade incessante, uma inquietação que cresce todos os dias. O estoico não busca vingança com palavras. Ele oferece o silêncio e a distância como resposta. E nessa ausência, instala-se a dúvida constante. Será que ele já esqueceu? Está feliz sem mim? Encontrou alguém? Essas perguntas martelam o agressor, transformando o vazio em um tormento que o acompanha em cada momento solitário. Sumir não é desistência, é estratégia. Para quem esperava controle, discussões ou implorações, o desaparecimento representa a maior provocação. Sem notícias, o agressor perde o eixo, não sabe como você está, não tem acesso ao seu mundo. Essa ausência o desestabiliza. O estoico, ao desaparecer, rompe a última linha de conexão. Não há espaço para confrontos nem para tentativas de manipulação. Resta apenas o silêncio absoluto e a ausência impenetrável. E cada dia distante reforça a sensação de perda definitiva, alimentando o desespero do outro por qualquer migalha de contato. Por ironia, a ausência total faz com que o estoico permaneça eternamente presente na mente de quem tentou feri-lo. A imagem congelada no último momento de contato passa a ser revisitada repetidamente. Cada detalhe vira objeto de análise. As últimas palavras, o último olhar, o tom da última conversa. O agressor, antes seguro de suas ações, agora revive o passado em looping. Cada tentativa de apagar essas lembranças falha, pois o sumiço absoluto impede novas memórias que poderiam substituir as antigas. E assim, o estoico segue livre e sereno, enquanto sua ausência grita permanentemente na mente de quem não conseguiu destruí-lo. Existe um tipo de força que não se exibe, mas que domina com total eficiência: a elegância emocional. Enquanto muitos recorrem ao caos, aos gritos e às explosões de raiva diante da dor, o estoico escolhe um caminho mais refinado. Sua resposta não é a ausência de sentimento, mas a decisão de manter o controle absoluto sobre ele. Essa sofisticação emocional desarma o agressor. Ele esperava descontrole, lágrimas, acusações, mas diante de um comportamento firme, educado e sereno, suas armas tornam-se inúteis. A elegância não só preserva a dignidade de quem foi ferido, como constrange quem tentou provocar a queda. Controlar as emoções não significa reprimi-las, mas compreendê-las e escolher quando e como se manifestar. O estoico não nega a dor, mas a domina com maestria. Ele não precisa expor seu sofrimento para provar que sente. Sua tranquilidade demonstra a força de quem já superou o impacto. Para o agressor, observar essa tranquilidade impecável é profundamente desconfortável. Ele esperava ser a ferida aberta, mas encontra um campo sereno, inalcançável. A beleza do autocontrole reside exatamente aí: mostrar, sem palavras, que não há nada que o outro possa fazer para abalar seu eixo interno. O impulso desenfreado expõe a fraqueza. Quem fere geralmente age por impulso, querendo provocar uma reação imediata. Quando vê que o outro mantém o equilíbrio mesmo após o golpe, o agressor sente-se pequeno. Sua tentativa de domínio fracassa diante da calma absoluta do estoico. Cada cena em que o estoico se mantém sereno transforma-se em um espelho incômodo. O agressor, agora, começa a perceber a própria imaturidade emocional. A elegância firme de quem foi ofendido funciona como um lembrete constante da desproporção entre quem controla suas emoções e quem é dominado por elas. Não há humilhação mais poderosa do que ver sua vítima caminhar com graça depois de ter sido atacada. O estoico não precisa de confrontos, nem de discursos elaborados. Sua elegância faz todo o trabalho de forma indireta, sem precisar expor o outro publicamente. Cada encontro, cada conversa neutra, cada ausência de mágoa visível funciona como uma agulha invisível. O agressor, esperando ver ruínas, se depara com uma presença firme e inabalável. E nessa diferença brutal de posturas reside a humilhação mais amarga. Perceber que tentou destruir alguém que se tornou ainda maior. No início, quem fere se sente no controle,
imaginando que a vítima permanecerá fragilizada, presa ao passado. Mas quando o tempo revela o contrário, quando o ofendido cresce e avança sem carregar qualquer resquício daquela dor, inicia-se o verdadeiro sofrimento. O abandono se inverte. Agora, é o agressor quem assiste de longe ao progresso. O que era para ser uma vítima destruída se transforma numa figura em ascensão. A ausência de lamentos ou tentativas de reconciliação vira uma afronta silenciosa. Não existe dor mais cortante para quem acreditava ter vencido do que ver aquele que foi ferido seguir adiante, inalcançável. Crescer é a resposta mais poderosa que o estoico pode oferecer. Não por vingança, mas por dever com sua própria jornada. Evoluir emocionalmente, profissionalmente e espiritualmente constrói uma barreira invisível que humilha sem dizer uma palavra. A cada novo passo, o agressor observa a distância aumentar. O progresso não precisa ser exibido, pois o próprio crescimento natural já é visível para quem observa de longe. A ausência de sofrimento aparente, a conquista de novos espaços e a paz evidente tornam-se a maior afronta. Cada vitória reforça o erro de quem acreditou que destruiria sua vítima. O ego do agressor se alimenta da queda do outro. Ele espera que a pessoa ferida dependa de sua validação, que busque reconciliação ou, no mínimo, demonstre sofrimento. Mas quando vê o oposto, alguém mais forte, mais seguro, mais realizado, o impacto no orgulho é devastador. Cada passo adiante do estoico é uma agressão indireta ao agressor. Não há discussão, não há acusações, apenas o avanço calmo e constante. A mente do ofensor passa a ser invadida por perguntas dolorosas. Como ele conseguiu? Por que não precisa de mim? E se eu perdi algo insubstituível? Assim, o crescimento alheio se transforma num espinho cravado em seu orgulho. Mesmo tentando evitar, o agressor começa a se comparar. Cada sucesso do outro vira um lembrete do que perdeu, do que não conseguiu destruir. A comparação não é provocada externamente. Nasce dentro de sua própria mente, alimentada pela insegurança crescente. O estoico não busca provocar essa comparação. Ele apenas segue seu caminho, mantendo o foco na própria vida. Mas o agressor não consegue escapar desse reflexo constante. O veneno da comparação penetra lentamente, dia após dia, tornando a visão do sucesso alheio uma tortura que se renova a cada conquista presenciada. A dor, quando bem conduzida, não destrói, molda. O estoico não permite que a ferida defina seu destino. Ao contrário, utiliza cada golpe recebido como material de construção para uma versão mais sólida de si mesmo. Quem tentou ferir, ao observar essa transformação, passa a enxergar não apenas o erro cometido, mas a força que jamais imaginou encontrar do outro lado. Essa evolução serve como uma lição silenciosa. O agressor, esperando ruínas, encontra um monumento de firmeza. E cada vez que observa o crescimento daquele que tentou derrubar, é forçado a encarar o fracasso de sua tentativa. A dor que antes pretendia causar, agora, retorna como um lembrete de sua própria impotência. Não há necessidade de discursos ou confrontos diretos. O estoico ensina simplesmente pelo exemplo. A ausência de lamentações, a recusa em buscar reparação e a escolha de seguir firme expõem lições que o agressor absorve sem que nenhuma palavra precise ser dita. A cada gesto sereno, o agressor percebe a diferença brutal entre quem age guiado pelas próprias paixões e quem domina suas emoções. Este contraste escancara as consequências dos atos passados. Assim, o estoico transforma sua própria existência em uma lição contínua, obrigando o agressor a revisitar seus erros repetidamente. Não há humilhação mais profunda do que testemunhar aquele que deveria estar em ruínas florescer. O progresso constante do estoico, sua estabilidade emocional e suas conquistas visíveis funcionam como um espelho cruel para o agressor. Ele é obrigado a confrontar, dia após dia, o resultado de suas escolhas desastrosas. Essa vergonha não precisa ser pública. Ela se instala silenciosamente na mente de quem observa. Cada sucesso, cada nova etapa superada, carrega uma mensagem implícita. A tentativa de destruição falhou, e com o tempo, essa visão constante se torna insuportável, ampliando o sentimento de culpa e a percepção de perda irreparável.
O agressor, antes confiante de seu poder, agora vive preso à lição diária que não consegue apagar. O estoico segue seu caminho, alheio às tentativas de aproximação, firme em sua evolução. Não há oportunidade de diálogo, nem de reverter o que foi feito. Resta apenas ao agressor assistir à própria derrota renovada todos os dias. Cada manhã traz consigo o mesmo cenário. A lembrança de que, ao tentar destruir, perdeu o acesso ao que se tornou valioso. E assim, a lição que o estoico oferece deixa de ser um simples ensinamento para se tornar um castigo contínuo, consumindo lentamente aquele que tentou ferir. Quando o estoico se afasta em silêncio, não oferece respostas nem fechamentos claros. Essa ausência ambígua planta uma semente traiçoeira na mente de quem feriu, a esperança. O agressor começa a imaginar possibilidades de reconciliação, acreditando que o silêncio talvez signifique um espaço aberto para o retorno. A ausência se torna um terreno fértil para a criação de cenários ilusórios. Talvez ele só precise de tempo. Talvez ainda sinta algo. Talvez eu possa consertar tudo. Essas suposições alimentam expectativas, mantendo o agressor preso a uma espera que nunca encontra um desfecho. O silêncio passa a funcionar como uma prisão invisível, sustentada pela própria mente de quem errou. A esperança mal administrada se transforma em um ciclo vicioso. Cada pequeno detalhe, uma postagem vaga, um olhar casual, o simples fato de não receber uma resposta definitiva, é interpretado como sinal de abertura. O agressor se alimenta desses fragmentos mínimos, girando eternamente em torno do talvez. Esse ciclo não exige qualquer ação do estoico. Ele permanece imóvel, inabalável, enquanto o outro gira dentro de suas próprias fantasias. E quanto mais o tempo passa, mais o talvez se fortalece, criando uma ansiedade crescente, que alimenta tanto a esperança quanto o desespero de não saber o real estado da situação. O tempo, nesse contexto, não traz alívio, apenas amplia a agonia. Cada dia que passa sem resposta, aumenta o peso da incerteza. O agressor se vê preso entre o medo da perda definitiva e a esperança de uma retomada improvável. Essa tortura silenciosa se intensifica justamente porque não há fechamento claro. O estoico compreende o poder do tempo como ferramenta. Ele não acelera o processo, nem fornece migalhas de contato que alimentariam ilusões. Apenas permanece firme, deixando que o próprio passar dos dias cumpra seu papel corrosivo na mente de quem não consegue mais acessar sua vida. À medida que a esperança vai sendo corroída pela ausência contínua, surge um medo ainda mais profundo. O medo de que já não exista mais nada. O agressor começa a perceber que, quanto mais tempo passa, menor é a chance de reconquistar aquilo que perdeu. Esse medo se torna paralisante. Cada tentativa de aproximação é hesitante, pois o risco de ser ignorado novamente é insuportável. O agressor agora vive prisioneiro da própria insegurança, preso entre o desejo de tentar e o pavor de fracassar. E o estoico, imóvel e sereno, assiste enquanto o outro carrega o peso de uma esperança que lentamente se transforma em desespero. Aos poucos, a distância entre quem feriu e quem foi ferido vai muito além do físico. Não há mais pontes emocionais, nem caminhos possíveis para a aproximação. O estoico ergue um muro invisível, não feito de palavras duras, nem de rancor aberto, mas de pura indiferença. Esse muro não grita, ele simplesmente existe. E quanto mais o agressor tenta se aproximar, mais percebe que suas tentativas atravessam o vazio e retornam em silêncio. A barreira emocional se fortalece a cada ausência de reação. O que antes parecia uma simples distância, torna-se uma fortaleza impenetrável. O tempo não suaviza essa distância. Ao contrário, faz o abismo se alargar. Cada dia sem contato, cada tentativa frustrada, amplia a sensação de que a reconexão é impossível. O agressor observa o outro seguindo adiante com naturalidade. E isso torna a separação ainda mais dolorosa. Esse abismo emocional não é alimentado por discussões, mas pelo completo desinteresse. Não há ofensas, não há acusações, apenas o distanciamento absoluto. A ausência constante funciona como uma sentença silenciosa, empurrando o agressor cada vez mais para uma margem distante,
onde sua presença já não tem significado. Quando o agressor percebe que perdeu qualquer forma de acesso emocional, um sentimento devastador toma conta. Impotência. Ele tenta provocar respostas, oferece pequenas aproximações, testa possíveis brechas, mas todas as tentativas fracassam diante da indiferença intacta. Essa impotência gera frustração crescente. Não há terreno onde plantar desculpas, nem espaço para dialogar. As portas não estão trancadas. Simplesmente não existem mais. O agressor então se vê diante de um vazio que ele mesmo construiu, mas que não consegue mais desfazer. A indiferença do estoico, mantida com disciplina, se torna o maior castigo para quem tentou destruir. Não há pior castigo do que ser ignorado quando se deseja desesperadamente ser notado. Cada novo avanço do estoico, cada nova conquista observada de longe, reforça essa dor. O agressor passa a conviver diariamente com a visão de alguém que, após ter sido ferido, não apenas sobreviveu, mas prosperou, e agora vive em completa indiferença à sua existência. Esse sofrimento não exige mais esforço do estoico. Ele apenas permanece sereno, enquanto o outro é consumido lentamente pela constatação de sua total irrelevância. A maior reviravolta ocorre quando o perdão se torna suplicado não por compaixão, mas por desespero de quem feriu. O estoico não exige pedidos de desculpas, não condiciona sua paz ao arrependimento alheio. Ele já se libertou antes mesmo que o outro reconhecesse o erro. E é justamente essa liberdade que desconcerta. O agressor, esperando resistência, encontra apenas indiferença. Não há exigências, não há listas de reparações, apenas um distanciamento absoluto. Essa ausência de cobrança expõe, por contraste, a gravidade do que foi feito. E assim, o pedido de perdão nasce não de arrependimento sincero, mas da necessidade desesperada de aliviar a própria culpa. O paradoxo se intensifica quando o agressor, consumido pela culpa e pela angústia, busca reconciliação e absolvição. Entretanto, o estoico já seguiu seu caminho. O pedido de perdão, quando finalmente surge, não encontra o eco que o agressor esperava. O estoico não nega o perdão, mas simplesmente já não carrega mais o peso daquela história. Essa desconexão emocional amplia ainda mais o sofrimento de quem implora. A ausência de ressentimento ativo não traz alívio, mas desconcerto. O agressor percebe que já não possui relevância nem mesmo no campo emocional daquele que feriu, e isso aprofunda a sensação de perda total de controle. O estoico entende que a verdadeira força não está na vingança, mas na indiferença. Vingar-se seria oferecer ao agressor uma participação contínua em sua história. Ao recusar esse jogo, o estoico retira completamente o poder do outro. Sua força está justamente em não precisar da dor alheia para afirmar sua superioridade. Essa postura desconcerta o agressor, que esperava algum nível de resistência emocional, uma disputa onde pudesse negociar seu pedido de perdão. Sem conflito, não há espaço para manipulação. Resta apenas o vazio da própria culpa, agora impossível de ser compensada. A leveza emocional do estoico, sua paz inabalável e sua ausência de ressentimento ativo funcionam como um golpe final. Ele não carrega mágoas, não alimenta ódio, não precisa de provas de arrependimento. Simplesmente seguiu em frente, deixando o agressor afundado na própria angústia. Essa leveza, observada de longe, eleva o estoico a um nível inalcançável. O agressor, por sua vez, permanece aprisionado no passado, tentando consertar um erro que já perdeu relevância para quem foi ferido. Assim, o estoico vence sem precisar lutar, e sua vitória se sustenta na paz que construiu para si mesmo. A maioria busca respostas imediatas. O estoico, porém, compreende que o tempo é sua melhor ferramenta. Ele não precisa correr, nem se apressar em resolver o que o outro deixou em ruínas. Cada dia que passa sem reação é uma camada a mais de desconforto para quem tentou ferir. A ausência de pressa comunica algo devastador. Nada do que aconteceu merece urgência. O agressor, por outro lado, vive na ansiedade. Espera por uma reação que não vem. O tempo, para ele, não oferece alívio, apenas aumenta o peso da incerteza. Cada silêncio prolongado transforma-se numa nova dose de inquietação.
A paciência do estoico, inabalável, desestrutura lentamente quem não consegue mais acessar sua paz. A ausência de resolução abre espaço para o remorso se instalar de forma sorrateira. No começo, pequenas pontadas de incômodo. Com o passar das semanas e meses, essas pontadas se transformam em espinhos constantes. O agressor revisita suas próprias atitudes, tentando encontrar justificativas que já não sustentam o alívio. Sem espaço para diálogo, o remorso age sozinho. Não há defesa, não há argumentos externos que possam amenizar o incômodo. O agressor passa a carregar, sozinho, o peso da consciência. Cada pensamento o empurra um pouco mais fundo, tornando o erro cometido um fardo cada vez mais difícil de suportar. O silêncio não apenas mantém distância, ele amplifica. Enquanto qualquer resposta poderia oferecer ao agressor um ponto de contato, mesmo que conflituoso, o silêncio absoluto não permite nada. E é justamente essa ausência total de reação que transforma o arrependimento em dor contínua. Cada tentativa ignorada, cada mensagem sem resposta, cada tentativa de aproximação vazia serve como lembrança do que foi perdido. O silêncio se torna um espelho impiedoso, refletindo o vazio deixado pelo erro. O agressor se afunda nesse vazio, preso em um ciclo que só o tempo, aliado ao silêncio estoico, torna mais cruel. O estoico não busca vitórias rápidas. Sua força está em suportar o tempo com leveza, enquanto o outro se afoga lentamente em suas próprias falhas. Cada dia sem contato solidifica a distância emocional. Cada tentativa frustrada de reconexão fortalece a barreira que jamais será rompida. A eternidade do tempo trabalha ao favor do estoico. Ele já não carrega o peso do passado. Apenas o observa distante, enquanto o agressor revive diariamente os próprios erros. E assim, sem precisar mover um único dedo, o estoico transforma o tempo em seu maior aliado e o remorso do outro em sua vitória permanente. A verdadeira vitória não é ruidosa. Ela acontece no silêncio absoluto de quem escolheu não participar da disputa. O estoico, ao não ceder à provocação, experimenta um prazer sutil e profundo, o de não precisar revidar para vencer. Sua ausência de reação é, por si só, a maior demonstração de poder. Enquanto o agressor ansiava por gritos, lágrimas ou súplicas, encontrou apenas serenidade. Não houve confronto, nem humilhação pública, apenas a constatação de que sua tentativa de causar dano não surtiu efeito. E nessa constatação reside a primeira camada da derrota alheia. Perceber que não conseguiu sequer abalar a estrutura emocional de quem tentou ferir. O orgulho de quem fere depende da resposta do outro. Ver a vítima sofrer alimenta o sentimento de controle. Mas quando a vítima permanece fria, indomável, o orgulho do agressor começa a desmoronar. A frieza inabalável do estoico se transforma numa lâmina invisível que corta lentamente o orgulho de quem o subestimou. Cada dia sem contato, cada encontro casual tratado com indiferença, cada silêncio prolongado serve como um golpe direto ao centro do ego alheio. O agressor percebe que perdeu não apenas o controle, mas também a relevância. Seu orgulho agora é alimentado apenas por lembranças de um passado onde acreditava estar no comando. Com o passar do tempo, o agressor passa a carregar um peso que não diminui. A mente, sem alívio externo, revisita incessantemente o que foi feito. As cenas passadas retornam, acompanhadas de arrependimento e vergonha. Cada detalhe se transforma em uma ferida reaberta diariamente. Essa prisão mental não exige muros, nem castigos impostos por terceiros. É a própria mente, inquieta e culpada, que aprisiona o agressor. O estoico não precisa intervir, pois o tormento já acontece internamente. O erro se torna uma sombra constante, sempre presente, sempre latente, acompanhando o agressor onde quer que vá. No fim, a indiferença sustentada pelo estoico transforma-se na punição mais devastadora. Não há possibilidade de reparação, não há espaço para reconciliação, nem existe mais qualquer brecha emocional. O agressor observa, impotente, aquele que deveria estar fragilizado, viver em plena paz, distante de qualquer vínculo emocional com o passado. Essa visão constante da leveza alheia se torna um castigo permanente.
A cada nova conquista, a cada demonstração de estabilidade, a distância emocional se amplia, confirmando que não há mais lugar para o agressor naquele universo. E assim, a vitória silenciosa do estoico se consolida. Venceu sem confronto, sem palavras, apenas sendo inatingível. No início, ele acreditava ter o controle absoluto. Cada palavra dita com frieza, cada gesto calculado para ferir, parecia funcionar perfeitamente. O jogo de poder estava, aparentemente, nas suas mãos. Mas o que ele não esperava era a ausência total de resposta. Nenhuma defesa, nenhum ataque, nenhum sinal de que havia conseguido abalar o outro. Apenas o silêncio. O estoico entende que o verdadeiro poder não reside na força bruta nem na resposta imediata, mas na disciplina emocional. A ausência de reação desmonta a ilusão do controle. Sem resistência, o agressor se vê sem direção. Cada tentativa de provocar encontra apenas o vazio, e nesse vazio, sua estratégia desmorona lentamente. O orgulho de quem fere se alimenta da dor visível do outro. Ele quer ver sofrimento, angústia, desesperança. Quer ser a figura central da ferida alheia. Mas diante da indiferença completa, o ego começa a se corroer. Sem o combustível da reação, sua sensação de superioridade evapora. A ausência de qualquer sinal emocional o força a encarar um cenário inaceitável. Talvez ele nunca tenha tido o controle que imaginava. Cada tentativa de provocação que retorna em silêncio é uma ferida invisível em seu orgulho. O ego, que dependia da validação indireta da dor alheia, agora precisa enfrentar o pior dos cenários, a sua irrelevância. Existe uma dor silenciosa, muitas vezes mais brutal do que o confronto direto. Perceber que já não se é necessário. O agressor esperava ser o centro da reconstrução emocional da vítima. Imaginava que suas palavras ainda ressoariam, que sua presença continuaria dominando o cenário. No entanto, o estoico já seguiu em frente. Ao perceber que não existe busca por reconciliação, nem tentativas de aproximação, nem sequer ressentimento visível, o agressor encara a verdade cruel. Perdeu o papel que acreditava possuir na vida do outro. E essa constatação funciona como um golpe direto no centro do seu orgulho, deixando claro que suas ações não apenas fracassaram, como o tornaram completamente dispensável. O que transforma a dor do agressor em humilhação completa é observar, dia após dia, o progresso sereno de quem tentou destruir. O estoico não apenas sobreviveu, mas floresceu. Cada vitória, cada conquista, cada demonstração de paz e equilíbrio se transforma em um lembrete brutal do fracasso absoluto. O agressor vê, impotente, alguém que deveria estar arruinado viver com leveza e dignidade. Não há confrontos públicos, nem discursos de revanche. Apenas o silêncio de quem não foi vencido. E nesse silêncio, a humilhação cresce, transformando-se num peso que o acompanhará continuamente. A indiferença do estoico não grita, mas destrói com precisão cirúrgica. Quando alguém busca machucar, espera encontrar na vítima uma resposta emocional imediata. Dor, raiva, lágrimas, qualquer sinal de descontrole alimentaria sua sensação de domínio. Mas quando o único retorno é o silêncio absoluto, algo começa a se quebrar dentro do agressor. O vazio da ausência não era o que ele previu. O estoico não oferece explicações, não abre debates, não cria pontes. Ele simplesmente se retira, deixando o agressor preso na confusão. O que significa essa ausência? Ele desistiu? Está planejando algo? Ainda sofre? Essas perguntas se acumulam, alimentadas pela falta total de pistas. A ausência, inicialmente interpretada como fraqueza, logo se revela uma estratégia que perturba cada vez mais. Em muitos casos, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele não apenas corta a comunicação, mas amplia o eco das culpas e dúvidas internas. Para o agressor, cada tentativa de entender o silêncio se transforma num exercício doloroso de autoanálise. Quanto mais pensa, mais revive os próprios erros. O silêncio prolongado força o agressor a revisitar suas atitudes repetidamente, sem encontrar respostas que aliviem a culpa. Não há diálogo para dividir o peso.
Não há justificativas que possam ser discutidas. Apenas um vazio sonoro onde suas falhas ressoam continuamente. O estoico, ao se manter calado, entrega ao agressor um espelho infinito de reflexões angustiantes. A mente de quem tentou ferir começa a entrar em colapso quando não encontra retorno. A ausência de explicação abre espaço para a imaginação. Ele passa a criar narrativas, alternando entre cenários de possível perdão, vingança silenciosa ou total esquecimento. Nenhum desses cenários oferece paz. Esse estado mental se torna insustentável com o tempo. A busca incessante por um sinal, um gesto, uma palavra que traga clareza falha diariamente. A dúvida se transforma em desespero. O agressor agora já não busca apenas o perdão. Busca qualquer forma de reação que o livre da angústia do desconhecido. Mas o estoico permanece inatingível. O paradoxo mais cruel se instala. Embora o estoico tenha sumido, sua ausência se torna presença constante na mente de quem o feriu. Cada pensamento, cada memória, cada situação do passado retorna com mais força justamente porque não há novidades que substituam o que foi vivido. O agressor revive os momentos repetidamente, buscando entender onde perdeu o controle. E quanto mais tenta apagar ou substituir essas lembranças, mais elas se fixam. A ausência física não equivale a esquecimento. Ao contrário, ela transforma o estoico numa presença permanente, atormentadora, gravada na mente do agressor como uma lição que nunca desaparecerá. Para quem fere, a dor alheia é um indicativo de sua importância. Enquanto a vítima sofre, ainda existe uma conexão, mesmo que negativa. Porém, o verdadeiro golpe ocorre quando essa ligação se desfaz por completo. O agressor percebe que já não ocupa mais qualquer espaço na vida de quem foi ferido. O estoico, ao seguir seu caminho sem olhar para trás, envia uma mensagem silenciosa. O passado perdeu relevância. Não há ressentimento, nem busca por acerto de contas. Existe apenas um distanciamento absoluto. O agressor, então, descobre que não há pior sofrimento do que deixar de existir no mundo emocional de quem desejava controlar. Ser ignorado não é apenas ser esquecido, é ser tornado insignificante. O agressor percebe que não há mais impacto, influência ou sequer curiosidade vindo do estoico. Essa ausência de qualquer interesse cria uma dor que corrói em silêncio. A sua existência já não provoca nenhuma reação. Esse estado de irrelevância é mais devastador do que qualquer ofensa verbal. O orgulho que dependia de ser referência, mesmo como vilão, agora assiste à própria insignificância crescer diariamente. O agressor, antes confiante de seu poder, agora vaga num vazio, incapaz de provocar qualquer resposta, seja ela positiva ou negativa. O orgulho do agressor não cede de imediato. No início, há tentativas de autoafirmação. Ele finge que não liga. Logo voltará. Isso é só jogo. Porém, à medida que o tempo passa e o silêncio permanece absoluto, essas justificativas começam a desmoronar. Cada tentativa de racionalização falha diante da frieza estável do estoico. O agressor, antes seguro de seu valor, agora assiste à própria imagem murchar na ausência de qualquer confirmação externa. O orgulho, outrora inflamado, se reduz a cinzas diante da constatação. Já não é mais relevante e nunca mais será. Com o passar do tempo, a indiferença não apenas permanece, ela se solidifica. A cada nova vitória, conquista ou simples demonstração de paz do estoico, o agressor sente o peso da própria exclusão aumentar. Ele observa a distância, incapaz de romper o muro invisível que o separa daquele que um dia tentou destruir. Essa observação constante, mesmo sem contato direto, se transforma em um fardo mental insuportável. A indiferença do estoico não precisa de declarações dramáticas. Ela cresce de forma natural, enquanto o agressor carrega, diariamente, o tormento de ser irrelevante na vida de quem um dia desejou controlar. Existe uma paz imperturbável em quem escolhe não carregar o peso do passado. O estoico não precisa de vingança, não exige arrependimento alheio, nem guarda ressentimentos. Ele simplesmente se liberta. Essa leveza, paradoxalmente, se torna um fardo imenso para o agressor, que esperava que o sofrimento fosse um vínculo eterno.
Ao ver que sua vítima segue em frente com naturalidade, sem mágoas, o agressor percebe a gravidade do que perdeu. Não há mais conexão, nem mesmo através da dor. Essa ausência completa, essa leveza brutal, expõe o fracasso absoluto da tentativa de ferir. O agressor não só perdeu o controle, como também perdeu a relevância emocional. Quando não há ressentimento, não existe mais jogo. O agressor espera, mesmo inconscientemente, ser o centro da atenção, nem que seja por raiva. Mas ao perceber que nem o rancor existe mais, seu orgulho entra em colapso. Ele não conseguiu sequer ser digno de ódio. O estoico não despreza, não acusa, não busca revanche. Ele apenas caminha com tranquilidade, deixando claro que a tentativa de destruição não gerou cicatrizes abertas. Essa ausência de ressentimento é, para o agressor, uma humilhação lenta. Ele percebe que foi superado em todos os níveis, inclusive na capacidade de seguir livre. Seguir adiante sem levar o peso de quem feriu é o verdadeiro triunfo estoico. Cada conquista, cada novo passo, é uma declaração silenciosa de vitória. O agressor esperava ser uma sombra permanente, mas descobre que foi abandonado no passado, enquanto o outro floresce. Essa caminhada livre, sem sequer olhar para trás, desmonta qualquer tentativa de manipulação emocional. O agressor não tem mais por onde entrar, nem com desculpas, nem com chantagens, nem com culpa. Ele assiste, impotente, ao crescimento tranquilo de quem já não carrega a mínima dependência de seu passado. No final, o agressor se encontra preso em um espaço cruel, o da insignificância completa. Ele não representa mais ameaça, nem dor, nem referência. É apenas um ponto distante, sem acesso ao presente daquele que tentou derrubar. A indiferença se transformou em supremacia absoluta. O estoico segue, construindo sua paz e ampliando sua liberdade. Enquanto isso, o agressor que buscava poder agora assiste à sua total ausência de importância. E essa constatação diária se transforma no castigo mais severo. Ser irrelevante para quem, um dia, desejou subjugar. No início, a culpa é um sussurro incômodo, fácil de ignorar. Com o tempo, esse sussurro cresce, ocupa o silêncio e transforma-se em uma presença constante. O estoico, ao não oferecer nenhum canal de diálogo ou absolvição, permite que a culpa do agressor amadureça sozinha, como uma ferida exposta, sem chance de cicatrização. Sem ter onde despejar sua confissão, o agressor revisita cada detalhe do que fez. As pequenas justificativas, que antes pareciam suficientes, agora se desfazem diante do vazio de respostas. A culpa se transforma em um veneno interno, corroendo, noite após noite, cada tentativa de defesa emocional que ele construiu. O perdão, mesmo que inconsciente, é muitas vezes procurado por quem fere, não para reparar o dano, mas para aliviar a própria consciência. Quando o estoico nega essa possibilidade, mantendo distância total, priva o agressor da válvula de escape que tanto deseja. Sem o alívio do perdão, a mente do agressor permanece presa em um ciclo vicioso. Culpa, arrependimento e desespero. Cada tentativa de contato frustrada só aprofunda o buraco emocional em que ele mesmo se jogou. A ausência total de perdão não é uma punição explícita, mas um veneno silencioso que destrói lentamente sua estabilidade mental. O que torna a dor do agressor ainda mais profunda é a constatação de que nada pode ser feito para reparar o passado. O estoico não dá abertura para recomeços, nem oportunidades de correção. O erro foi cometido, e agora o agressor é forçado a conviver com a sua permanência. A impossibilidade de corrigir o passado transforma cada lembrança num golpe renovado. O que antes era apenas um ato impensado ou uma decisão cruel, agora se torna um marco definitivo de fracasso. A cada tentativa frustrada de encontrar uma solução, o agressor se afunda mais na certeza de que perdeu algo irrecuperável. Com o passar do tempo, o erro não resolvido se transforma em um castigo diário. Não há novos fatos que substituam o ocorrido. Não há novos capítulos. Apenas o passado congelado, revivido continuamente pela mente do agressor. Ele carrega, sozinho, o peso de uma história que nunca terá desfecho. O estoico, distante e sereno, não precisa fazer mais nada. Seu silêncio e sua ausência
já conduzem o agressor à própria tortura. Cada tentativa de escapar dessa prisão mental falha, pois o único caminho para o alívio, o perdão, permanece inacessível. Assim, a ferida permanece aberta, pulsando eternamente, enquanto o estoico caminha livre e inalcançável. Com o passar do tempo, o agressor começa a perceber a profundidade da distância criada, e então surgem as primeiras tentativas de aproximação. São mensagens enviadas discretamente, perguntas indiretas através de conhecidos, gestos simbólicos esperando romper o muro da indiferença. Mas todas essas ações encontram o mesmo destino: o silêncio. Cada tentativa frustrada acende um novo nível de desespero. O agressor, que antes agiu com frieza, agora busca migalhas de contato. Não porque deseja reparar com sinceridade, mas porque não suporta mais o peso da ausência. E quanto mais tenta, mais percebe que o espaço perdido se tornou inalcançável. O estoico mantém sua disciplina inabalável. Nenhuma tentativa de reaproximação é suficiente para quebrar seu posicionamento. Ele não responde, não dá pistas, não abre brechas, não há espaço para negociação emocional. A frieza não é hostilidade, é autocontrole absoluto. Cada nova investida do agressor falha diante dessa muralha invisível. Ele esperava encontrar, ao menos, algum sinal de ressentimento ainda vivo, mas encontra apenas neutralidade, o que reforça a sensação de impotência. Não há acesso, não há diálogo, não há margem de manobra. A barreira estoica é impenetrável. O agressor, agora rendido ao próprio desespero, começa a buscar qualquer sinal mínimo de validação. Uma curtida, um olhar, um gesto que indique que ainda existe alguma chance. Mas o estoico não oferece absolutamente nada. A ausência de resposta não alimenta a esperança. Mata-a lentamente. Essa busca por migalhas se torna um ciclo vicioso. A cada investida ignorada, o desespero aumenta. A mente do agressor se consome em possibilidades imaginárias, tentando decifrar o silêncio absoluto. E quanto mais ele insiste, mais frágil sua imagem se torna. Aquilo que antes era orgulho, agora é pura necessidade de ser notado. O momento mais cruel chega quando o agressor enfim compreende que não há mais o que ser feito. Todas as portas foram fechadas e nenhuma tentativa surtirá efeito. A perda não é apenas de contato, mas de qualquer relevância emocional na vida do outro. Ele deixou de ser parte da história. Essa constatação arrasta o agressor para um estado de angústia permanente. Saber que perdeu algo valioso e que não há possibilidade de reparação é um tormento silencioso. O estoico, sereno e distante, não precisa agir para que o castigo se cumpra. O próprio agressor carrega diariamente o peso de ter perdido o acesso definitivo àquele que tentou destruir. A maioria busca plateia para suas vitórias. Querem ser vistos triunfando, desejam aplausos e reconhecimento. O estoico caminha na direção oposta. Ele não precisa de testemunhas, de aprovação pública ou de validação externa. Sua vitória acontece no silêncio absoluto, onde a maior plateia é a mente de quem tentou feri-lo. Essa ausência de demonstração pública torna a vitória ainda mais devastadora. O agressor observa, sozinho, a ascensão de quem deveria estar em ruínas. Sem palavras, sem confrontos, sem espetáculos. Apenas um avanço sereno, imperturbável, que revela com precisão cirúrgica o fracasso absoluto de sua tentativa de destruição. O agressor, em sua vaidade, esperava reações visíveis. Queria, ao menos, ser lembrado na dor alheia. Mas o que encontra é um vazio absoluto. Não há discussão pública, não há exposição de mágoas. O estoico sequer o menciona. E essa ausência total de atenção amplifica o sabor amargo da derrota. Sem plateia, sem testemunhas que validem sua importância, o agressor é obrigado a enfrentar a realidade solitária. Ele foi superado em silêncio. Não existe palco para exibir arrependimentos ou justificar erros. Existe apenas o desconforto crescente de assistir à leveza do outro, que o ignora completamente. O silêncio do estoico não é apatia, é domínio completo. Cada ausência de resposta,
Cada indiferença diante de tentativas de aproximação são manifestações de controle absoluto sobre si mesmo. E quanto maior esse domínio, maior a instabilidade de quem observa. O agressor percebe que perdeu não apenas o controle sobre a situação, mas também qualquer influência emocional. O estoico não reage, não hesita, não dá espaço para negociações emocionais. Ele simplesmente permanece acima. E nesse silêncio, instala-se o domínio absoluto, onde o agressor se reduz à própria insignificância. Com o passar do tempo, a mente do agressor entra em colapso. Sem conseguir contato, sem obter respostas, sem poder sequer ser reconhecido como parte da vida do outro, sua própria mente se torna o campo de batalha. As perguntas crescem. Como ele conseguiu? Por que não precisa de mim? Como pude perder tudo? Essas indagações, repetidas dia após dia, geram um desgaste interno que nenhum confronto externo seria capaz de provocar. O estoico não move um dedo, mas seu silêncio provoca uma implosão psicológica devastadora. E, enquanto o agressor luta sozinho com seus próprios fantasmas, o estoico segue sereno, inalcançável e livre. No início, quem tenta ferir acredita possuir algum tipo de controle. O poder aparente está na ferida provocada, no impacto momentâneo, na reação imediata da vítima. Mas o estoico não alimenta esse ciclo. Ele não reage, não busca reparação, não oferece resistência. Apenas mantém sua estabilidade. Com o passar do tempo, essa ausência de resposta desmonta a ilusão de controle que o agressor acreditava possuir. Aquilo que parecia força era apenas um teatro sustentado pela reação do outro. Sem retorno, a farsa cai. O agressor começa a enxergar que jamais teve domínio real. Apenas se iludiu com a reação alheia. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu gostei e se quiser apoiar ainda mais, contribua com o valeu aqui do YouTube. E escreve nos comentários a palavra indiferente, só para eu saber que você ficou até o final. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.